E o presidente Lula disse que se Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, quiser apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, que venha e monte um comitê. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte um comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Por isso, obrigado a vocês. Mais uma vez, eu espero que a gente esteja junto. Traidor era enforcado. Em outras ocasiões, o petista já havia chamado integrantes da família Bolsonaro de traidores da pátria. Nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. As declarações foram feitas durante a Convenção Nacional do PDT em Brasília. No evento, o partido anunciou apoio à pré-candidatura à reeleição de Lula. Durante o discurso, o petista também afirmou que está convidando observadores internacionais para acompanhar as eleições no Brasil e disse que não tem o direito de perder a disputa. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. A gente lembra, claro, a nossa audiência que as convenções partidárias começaram ontem, vão até o dia 5 de agosto. Ontem, então, houve essa convenção do PDT. Lula estava ao lado de quem? Presidente do partido, Carlos Lupe, que a gente lembra foi ministro da Previdência do Lula III, acabou deixando o cargo ainda em maio de 2025, depois do esquema de fraudes da roubalheira do INSS, estava no palanque ao lado do presidente Lula para reforçar a candidatura à presidência. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, bem-vindo a todos que nos acompanham. Qual traição maior é para o cidadão brasileiro? Não é a corrupção? Não é a corrupção o maior problema hoje do país? Como é que é estar com um presidente ao lado do ministro da Previdência Social que exatamente esteve durante esse aumento dos casos de roubo de aposentados? O governo Lula tem um escândalo agora, teve o mensalão que comprava deputados, teve o petrolão de empresas envolvidas em escândalos de compra, obviamente, de corrupção de políticos. Agora tem roubo a aposentados, roubo de aposentados. Traição, Lula, corrupção. E aí o lulopetismo, né, desses 17 anos, pouco mais de 17 anos de poder, desde 2003, quando o Lula chegou ao governo pela primeira vez, são 3 escândalos, os 3 dos maiores escândalos de corrupção da história brasileira. São 3 do governo do PT. Um deles, depois a Dilma, que também começou no governo Lula, o petrolão vem lá do governo Lula, tá? Depois, primeiramente, o mensalão no governo Lula. Prenderam 40 ladrões, menos o chefão, mas vamos lá, né? Foi a decisão do Supremo à época. O governo Lula está entregando o Brasil pior em vários aspectos. Está entregando o Brasil pior em educação, em saúde, em competitividade, em inovação e em corrupção. Tudo isso o governo Lula piorou. Ele piora, inclusive, em relação a ele próprio. Ele piora em relação ao governo anterior, mas piora em relação a ele próprio. Se a gente pegar números, por exemplo, da competitividade brasileira, das empresas brasileiras que têm um ambiente ruim para trabalhar hoje no país, e por isso, obviamente, elas estão buscando recuperação judicial, num número recorde, é porque, obviamente, o ambiente do governo é ruim, mas essas empresas todas sofrem com um ambiente ruim no país. O Lula piorou em tudo isso, e ele está falando em traição. Ele é o maior traidor hoje do povo brasileiro, porque ele prometeu 17 anos de poder, acho que o PT era para ter resolvido os problemas brasileiros. Não resolveu. O único momento em que o país respirou de verdade, institucionalmente progrediu, foram durante os 6 anos e meio
daquela lacuna do governo Temer, de 2 anos e meio, mais o governo Bolsonaro. Depois voltou o Lula e a gente vai entregar o país, aliás, o Lula vai entregar o país com uma dívida trilionária, mais de 10 trilhões e mais de 90% da relação dívida-PIB. Isso quer dizer, hoje, cada vez mais a gente está pagando a dívida do governo e quanto mais jovem você for, mais dívida você vai pagar, feita pelo governo Lula. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, ainda fui dar uma espiadinha na rede social do secretário de Estado americano, Marco Rubio, para ver se ele tinha se manifestado aí em relação a essa declaração do presidente Lula, desafiando, né, Marco Rubio, depois que venha, que monte um comitê ao lado do pré-candidato senador Flávio Bolsonaro. Boa noite. Boa noite, Paula. Eu acho que o Marco Rubio tem mais o que fazer do que responder esse tipo de ladainha. Boa noite, Piotr, Ludmila, mestre Augusto, boa noite à nossa querida audiência. Paula, veja bem, o Lula quase fez o bingo ali, o bingo da hipocrisia, em nome da defesa, aí colocou o negacionismo, o fascismo, tudo isso. Mas seria cômico, seria ridículo se não fosse muito perigoso esse tipo de discurso, Paula. Porque essa turma que fala sobre discurso de ódio, sobre intolerância, nós temos no nosso passado recente um candidato a presidente que se tornou presidente depois, que levou uma facada. Porque esse tipo de discurso era protegido porque um lado pode colocar em campo esse tipo de discurso. Eu não vou nem chamar de discurso de ódio, Paula, isso é um discurso sobre violência. Há quase um ano, nós tivemos um bárbaro assassinato aqui de um ativista, um influenciador, uma pessoa muito educada que promovia o debate e o convite para o debate no cenário, no campo político, no campo cultural, que foi o assassinato do Charlie Kirk. E esse tipo de assassino, eles são alimentados por esse tipo de discurso, né? Que é preciso enforcar os traidores da pátria. Veja bem, Paula, eu estava planejando já o de leste a oeste dessa semana, de sexta-feira, e nessa semana é aniversário da execução da família Romanov, em 1918. Você vê, é o mesmo discurso de que para você colocar em curso uma revolução justa, uma revolução para acabar com os traidores da pátria, uma revolução pelo povo, para o povo, para isso você precisa assassinar aqueles que estão te incomodando. Então, esse tipo de discurso, Paula, eu não caio mais nessa retórica de não, Lula não sabe o que ele está falando, ele sabe muito bem o que ele está falando. E esse discurso incita a violência física contra o outro lado. Você não vê ninguém na direita fazendo esse tipo de discurso, incitando a violência e a barbárie física. Agora, o Lula bebe na fonte da Revolução Bolchevique, a gente sabe disso. A questão, Paula, é o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer em relação a isso. Há mais uma incitação à violência. O que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai fazer diante de um discurso violento? Repito, isso não é discurso de ódio. Isso é um discurso violento que incita a agressão física contra o seu oponente político. Que medo é esse? Ludmila Lins Grilo, muito boa noite, seja bem-vinda, Ludi. O PDT, primeiro partido, então, a formalizar o apoio à reeleição de Lula. A gente lembra que nas últimas eleições lançaram como candidato Ciro Gomes, que agora foi para o PSDB. Então, agora, PDT está formalmente apoiando Lula nessas eleições. A gente acompanhou ali um pouquinho dessa convenção ontem ao lado de Carlos Lupe, que já falamos foi ministro da Previdência desse Lula 3. Boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto, Piotr e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, agora vão começar as
as coligações, né, a serem formadas, as campanhas, daqui a pouco vai começar essas reuniões, agora vão pipocar esses assuntos no noticiário, né? Quem vai se coligar com quem? A gente vai ver muita gente que antigamente era coligada com uma pessoa, com um grupo político, daqui a pouco vai se coligar com outro, e as pessoas geralmente não se constrangem em fazer essas modificações ideológicas bruscas. Mas eu queria comentar algumas coisas em relação ao que o Lula falou ele sempre fala barbaridades, né? Ele falou sobre traidor era enforcado. E eu faço a seguinte pergunta: será que se fosse o Flávio falando a mesma coisa, utilizando as mesmíssimas palavras contra o Lula, será que já não teria gente lá batendo na porta do TSE ou até do STF dizendo que está havendo uma incitação ao crime? Artigo 286 do Código Penal, está incitando o crime. É exatamente o que a Ana Paula falou. Toda essa violência política começa por conta desse tipo de discurso. Então o Lula, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, eu concordo exatamente com o que a Ana falou. Ele sabe que esse tipo de discurso vai despertar o ódio de alguém. Alguém no Brasil vai sentir ódio, vai concordar com ele e pode sentir o desejo, pode se sentir impelido a ir lá e fazer o serviço. Então ele sabe muito bem o tipo de comportamento que ele está incitando. A gente não pode dizer que ele é inocente, não nasceu ontem. E mais, ele fica falando do Marco Rubio, fica falando, vem aqui e faça um comitê. Isso é bravata, porque ele sabe muito bem que comitê eleitoral, comitê de apoio de um estrangeiro, de um estado estrangeiro, isso é absolutamente proibido pela legislação eleitoral. Então isso é tudo bravata que ele joga para a galera para tentar obter algum tipo de vantagem eleitoral. E lembrando que o Lula não se queixou da ajuda que ele teve dos Estados Unidos nas últimas eleições. O Mike Pence falou tudo e mais um pouco quando ele falou da USAID, como eles interferiram no processo eleitoral brasileiro em favor do Lula. Se digitar no Google TSE e USAID, você vai ver lá os convênios, as reuniõezinhas, os eventos que foram feitos em unidade, em conjunto entre TSE e USAID. USAID que botou dinheiro, milhões e milhões de dólares, para financiar agências de checagem no Brasil, para que elas ficassem checando as coisas em favor do Lula. Então essa ajudinha dos Estados Unidos, o Lula não recusou, né? Então agora ele vem bancar de anti-americano, de anti-imperialismo estadunidense, para dizer que os Estados Unidos querem interferir em alguma coisa, mas pergunta se ele recusou a ajudinha lá em 2022. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.